Os judeus de Roma. Roma antiga. É raro uma grande potência expressar compaixão por suas vítimas, mas quando Jerusalém caiu nas mãos dos romanos, em 70 da Era Comum, foram cunhadas moedas muito comoventes. Uma destas trazia, de um lado, um soldado romano com a inscrição Judia Capta, a Judéia foi conquistada e, do outro, uma mulher judia chorando sob uma árvore. Esta pequena mostra do sofrimento infligido está ausente no Arco de Tito. Este monumento próximo ao Fórum foi erguido pelos romanos para celebrar sua vitória sobre a Judéia. Em seus baixos relevos vemos prisioneiros judeus trazidos como escravos, carregando a monura do templo. Apesar de não serem estes os primeiros judeus a viver em Roma, já que sua presença está documentada desde 161 antes da Era Comum, com eles inicia-se a diáspora do povo judeu. Na época, os que assistiram a Tito e suas tropas romanas marchando em triunfo e trazendo consigo escravos judeus, certamente imaginaram que o poder de Roma se perpetuaria e que os judeus eram mais um entre os povos vencidos. O poeta romano Virgílio cantou em sua obra Eneida a missão de Roma: To regeris imperium populus, Romae memento. Aec tibi erunt artis, pacique imponere movetis. Parcere subjectis et debela superbus. Tu, Roma, estás predestinada a liderar os povos com teu domínio. Esta será tua habilidade, como também a de ditar as condições da paz, poupar os submissos e vencer os soberbos. Mas o contrário se mostrou verdade. A Roma antiga e seu império não existem mais, enquanto os judeus sobreviveram e voltaram para Jerusalém, mantendo a monura como um de seus símbolos. Aliás, os judeus de Roma afirmam ironicamente, com certo orgulho e razão, que representam os verdadeiros romanos, porque lá estiveram por mais de 2000 anos, antes do Império Romano, antes dos papas, antes do cristianismo e ainda lá se encontram. Sobreviveram às hostilidades e arbitrariedades dos imperadores romanos, a séculos de autoridade papal, ao regime fascista e à terrível ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. A Itália foi o primeiro país na diáspora, e a comunidade de Roma é a mais antiga do mundo ocidental. Até hoje, os judeus italianos usam um ritual religioso e uma pronúncia próprios, chamado de rito italiano. Acredita-se ser este o ritual mais parecido ao original em uso no Templo de Jerusalém, mais do que o asquenazita ou o sefaradita. Roma possui uma única ilha no rio Tibre, a Isala Tiberina, que se comunica por duas pontes com o centro da cidade, por um lado e, pelo outro, com o Trastevere. Estas duas regiões de Roma em volta do rio são fundamentais na história dos judeus da cidade. Em Trastevere há uma sinagoga que sobrevive desde a Idade Média, e há um novo centro cultural, na Via Arco dei Tolomei. Este possui arquivos, uma biblioteca e oferece concertos, palestras, cursos e exposições sobre a história do gueto de Roma e o papel dos judeus na resistência italiana. Ocasionalmente são apresentadas peças teatrais, no tradicional dialeto judaico-romanesco. A língua original do gueto histórico, antigamente localizado do outro lado do rio. Lá, em primeiro plano, ergue-se a notável e principal sinagoga de Roma, o Grande Templo, tendo ao lado o Museu da História dos Judeus Italianos. Logo atrás há o emaranhado de ruazinhas estreitas que constituíam um antigo gueto. A construção da sinagoga é digna da tenaz presença judia na cidade. É uma das sinagogas europeias mais grandiosas e charmosas, podendo mesmo ser confundida com um teatro de ópera. Recuando 2000 anos no tempo, encontramos a presença judaica em um dos maiores sítios arqueológicos, o de Ostia Antiga, o principal porto de Roma nos primeiros séculos da Era Comum. Atualmente parte da região do aeroporto de Fiumicino. As escavações realizadas no local trouxeram à luz 340 mil metros quadrados da cidade e dão uma ideia da vida cotidiana na antiga Roma. Entre os edifícios mais modestos, há uma extraordinária sinagoga, descoberta em 1961. Durante a construção da estrada para o aeroporto, trata-se da sinagoga mais antiga do hemisfério ocidental e testemunha a existência de uma importante comunidade no local. Suas características arquitetônicas revelam sua idade e seu uso contínuo durante vários séculos. Aliás, muitos monumentos históricos de Roma antiga têm relação com os judeus. O Arco de Tito fica em frente ao Fórum.
O Talmud diz que nenhum judeu pode passar debaixo desse arco. Próximo ao fórum estão as prisões mamertinas, o local onde os rebeldes judeus foram executados publicamente durante o triunfo de Tito. Mais à frente fica o Coliseu. Parte deste foi construída entre 72 e 80 da Era Comum por 10.000 prisioneiros judeus levados a Roma. A Roma cristã. A situação foi piorando a partir do ano 380, quando o imperador Teodósio promulgou o Edito de Tessalônica. Este reconhecia o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, não restando, praticamente, espaço para outros cultos. Com a homogeneidade religiosa alcançada, surgiu um antijudaísmo doutrinário e religioso. Desse momento em diante, os decretos papais visavam diretamente os judeus. Quando Roma esteve sob ocupação alemã, entre setembro de 1943 e junho de 1944, viviam na área do gueto antigo cerca de 4.000 judeus, e na área de Trastevere, cerca de 3.000. Destes, 1.700 foram deportados. A partir de 1945 a situação começa a melhorar. Com o Papa João XI e o Conselho Vaticano II, a Igreja eliminou de forma oficial seu tradicional antissemitismo e toda e qualquer alusão contida no texto da missa que acusasse os judeus de ter matado Jesus. Recentemente, o Papa João Paulo II fez uma visita histórica à Sinagoga de Roma para promover o diálogo interreligioso e pediu formalmente desculpas em nome da Igreja pelo sofrimento infligido ao povo judeu. Ver Atualidades pg 53. Judeus e os guetos. O gueto foi um dos maiores símbolos da opressão cristã. O de Roma foi estabelecido em 1555 pelo Papa da Contra-Reforma Paulo IV, que determinou na bula Canimis Absurdum a reclusão dos judeus do pôr do sol até a madrugada. Entre outras restrições e humilhações impostas, havia a obrigação de usar uma identificação, geralmente um chapéu amarelo, e a proibição de possuir bens ou ter uma profissão. Os judeus sustentavam-se exercendo atividades proibidas aos cristãos, tais como emprestar dinheiro, ou eram vendedores ambulantes, ou mesmo remendadores de roupas usadas. O gueto era superlotado, sujo e insalubre, com perigo constante de alagamentos e desabamentos. Mas, entre seus muros, o estudo da Torá e do Talmud floresceu, bem como a cultura judaica. Seus muros e a maioria de suas construções foram demolidos, mas o que ainda resta merece uma visita. O orgulho da comunidade judaica de Roma deriva do fato de ser tão antiga quanto os próprios romanos e também de terem, os judeus, nos séculos X, participado ativamente do processo que levou à unificação da Itália. Os ideais de liberdade chegaram a Roma com as armadas da Revolução Francesa. Napoleão e os judeus. A história, porém, nunca caminha para trás e as sementes que levariam à unificação da Itália haviam sido jogadas. A Area va Pensiero, de Nabucco, de autoria de Giuseppe Verdi, 1842, tornou-se uma espécie de hino do Risorgimento. O coro dos escravos judeus, que suspiravam de saudade e ansiavam pela liberdade em sua terra natal, simboliza, de forma implícita, as aspirações dos italianos por sua libertação nacional, sem provocar as reações da censura política. Só faltava Roma para completar a unificação da Itália. Em 1870, o Papa perde o controle político e militar sobre a cidade, que se torna a capital do Reino da Itália. O novo governo concedeu plenos direitos civis e igualdade aos judeus. Estes passaram a assumir posições de destaque em todas as áreas, na política, economia, educação, profissões liberais, artes e no exército. O advento do fascismo e a ocupação alemã, no entanto, frustraram as expectativas dessa assimilação. Hoje em dia, atualmente, vivem em Roma cerca de 15.000 judeus. Nem todos descendem dos que viviam na antiga Roma. Houve outras correntes migratórias, como a dos judeus da Líbia, que, expulsos pelo coronel Gaddafi, por serem de origem italiana, estabelecerão-se na Itália. A sobrevivência dos judeus hoje não depende mais da boa vontade de papas, imperadores ou ditadores, mas é protegida por uma constituição moderna e democrática. O antissemitismo tornou-se um fator de dimensões secundárias e personalidades como Primo Levi são reconhecidas mundialmente, enquanto as pequenas comunidades italianas estão minguando.
As de Roma e Milão têm uma presença judaica significativa, e dias melhores podem ainda estar por vir. A população judaica destas duas cidades recebeu recentemente um expressivo afluxo de imigrantes de origem sefaradita, o que hoje representa uma característica comum à maioria das comunidades judaicas europeias. Turismo. Da próxima vez que o leitor estiver em Roma, sugerimos um passeio pelo antigo gueto. Especialmente aos domingos, pode-se sentir uma deliciosa atmosfera de vilarejo, com grupos de famílias se encontrando para render homenagem às memórias, ao mesmo tempo doces e amargas, de sua infância ou apenas para estar juntos e compartilhar da mesma identidade e raízes. Os judeus romanos, isolados durante séculos de outras comunidades judaicas, desenvolveram uma culinária toda peculiar, que não tem nada em comum com a comida sefaradita nem asquenazita, mas que influenciou de forma decisiva toda a culinária romana. Um exemplo comum é o prato chamado carciofi alla judia. Na região do gueto, esta comida pode ser saboreada em ótimos e agradáveis restaurantes. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Obrigado e até a próxima!